penso que o texto de Mateus 24 depõe mais contra o Senhor do que contra mim. Por quê? Porque você não vê Jesus terceirizando o arrebatamento. E onde será esse recolher dos anjos aqui, que você bem citou, os quais reunirão os seus escolhidos? Será na terra ou no céu essa reunião aqui? Que o Senhor citou de Mateus capítulo 24, verso de número 31. Os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus, no céu. Não pode ser do céu. Mas está escrito. Porque essa extremidade aqui, conforme o livro fala das 4 direções dos pontos cardeais. Você pode ver isso em Deuteronômio 7, verso de número 6. Deixa eu ver se eu anotei certo aqui essa referência. Então essa é a minha crítica também ao pós. Note bem, os anjos, eles fazem parte do arrebatamento, sim, mas quem arrebata, Mateus, é o próprio Senhor. Então esse texto aqui depõe contra o pós-tribulacionismo, que quando Paulo concatena 1 Tessalonicenses capítulo 4, ele diz, esse mesmo Senhor. Então quem vai fazer o arrebatamento não são os anjos, não é? Deuteronômio 7:6, terra. Não é esse texto, é outro texto aqui. Deixa eu ver se eu anotei. Ezequiel capítulo 17, 21, Mateus, querido. Desculpa. Ezequiel capítulo 17, deixa eu ver se eu anotei certo, desta feita. E o verso de número 21. Olha aqui, quem Deus espalhou aos 4 cantos. Todos os seus fugitivos, com todas as suas tropas, cairão à espada, e os que restarem serão espalhados a todos os ventos, e sabereis que eu sou o Senhor que o disse. Então esse texto, na verdade, é uma profecia dos judeus que foram espalhados. E o problema do texto de Mateus 24, 31, é que são os anjos que estão fazendo esse recolhimento. Só que no arrebatamento não é o anjo, é o próprio Cristo. O anjo vai tocar a trombeta de Deus, mas ele não vai recolher. Então esse texto aqui é o oposto do que aquilo que Paulo está ensinando. Outra problemática aqui, querido pastor Mateus, é mostrar na visão pós-tribulacionista 2 coisas exponenciais que acontecerão no arrebatamento, que eu quero que o senhor me ajude aqui em Mateus 24. Onde está em Mateus 24 a trasladação dos vivos e a ressurreição dos mortos? Ezequiel 17, 21, o texto diz que Deus vai reunir novamente o seu povo, sim, né? Ezequiel sim. 17. Ezequiel é um profeta no cativeiro babilônico, né? Ezequiel estava às margens do rio Quebar. Olha que interessante, no cativeiro babilônico, Ezequiel está nas margens do rio Quebar, Daniel está no palácio, e Jeremias fica na terra de Judá e depois é exilado no Egito. Então, é bem possível que esse texto de Ezequiel 17 é uma profecia de restauração de Israel pós-cativeiro babilônico. Talvez a reunião, talvez Ezequiel está profetizando sobre volta de cativeiro babilônico. Não está falando sobre arrebatamento, até porque no capítulo 17 de Ezequiel, nós não temos assim uma visão clara no texto sobre vinda do Senhor, sobre dia do Senhor, etc. Então, me parece que Ezequiel 17 é uma profecia de reunir novamente lá na terra de Judá. Vocês não foram cativos por Nabucodonosor? Foram, então vocês vão voltar para a terra. Mateus capítulo 24, pastor não, mas os pastores, né, e os ouvintes. Sim. O texto diz que essa reunião acontece nos céus. O Marcelo disse que não pode ser nos céus, e se eu entendi errado você me fala de novo, mas o texto diz que é nos céus. Olha só, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Só se no texto grego não tiver céus nesse versículo. Mas se Deus está dizendo, se Mateus inspirado está narrando e escrevendo as palavras de Jesus, então eu tenho que crer que esse encontro é nos céus, sem dúvida alguma. E o Marcelo também disse, né, que lá em 1 Tessalonicenses 4 é Deus que reúne, e Mateus 24, 31 são os anjos que reúnem. Só que olha que interessante, Marcelo. Sim. No início do versículo 31, a Bíblia diz, e ele enviará os seus anjos. Ou seja, não é o anjo que foi lá, por causa do anjo, reunir os filhos de Deus. Não, Deus está enviando os anjos para essa missão. Então quem está reunindo, na verdade, é Deus. Nós pregamos o evangelho e atraímos pecadores. Quem atrai pecador não é o pregador, é sim o Espírito Santo através do pregador. Então, ele tem um instrumento aqui, Deus. Quem? Os anjos. Mas quem reúne?
é o próprio Deus. Então, Deus envia os seus anjos para reunir os seus, em Mateus 24:31 e também em 1 Tessalonicenses capítulo 4.